Hoje a nossa aula é Ciências, uma aula super bacana, né? A gente tem saudade dos nossos debates, dos nossos questionamentos em sala de aula. Como a gente já vem estudando animais vertebrados, a gente sabe que animal vertebrado é aquele que possui a coluna vertebral, que é o que mantém a gente, né, em pé e dá continuidade aos nossos movimentos durante o dia a dia. Como ele está dividido, o grupo dos vertebrados, que é o nosso assunto de hoje, ele está dividido em peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. A gente vai estudar por partes para a gente acabar não atrapalhando os nossos estudos e não aglomerando muito conteúdo na nossa cabecinha. Então eu dividi para esse dia só répteis, anfíbios e peixes. Então a gente já sabe cada um deles, a gente já conhece esses animais, né? A gente sabe onde eles vivem e sabe algumas características, né? Eu fiz a sugestão de uma atividade, tá no roteiro, vocês deverão pesquisar, né, sobre esses animais, colar gravuras e colocar duas características para cada um desses grupos que a gente está estudando na aula de hoje. Só são 3. Depois a prova vai dar continuidade com um assunto, tá? Então fiquem bastante atentos. A gente vai falar dos peixes. Os peixes, eles são animais aquáticos. Por que eles são animais aquáticos? Porque eles vivem no mar. Está lá no livro, na página 38, querendo acompanhar comigo a leitura, porque fica melhor para o entendimento, tá certo? E eles se locomovem através das nadadeiras. Então, os peixes são animais aquáticos e se locomovem através das nadadeiras. Eu coloquei mais um link lá, né, falando sobre esses animais, porque o link da aula passada também já falava de todos eles de maneira bem resumida e eu aproveitei para dar mais uma revisão sobre esse assunto, tá certo? Então a gente vai lá para os anfíbios. Então, a palavra anfíbio significa ambos os meios. Então, os anfíbios assim são chamados porque a maioria deles, como os sapos, né, eles são rãs e pererecas, e quando jovens vivem na água e respira por brânquias. Olha lá, o peixe nadadeiras, né? E lá os anfíbios por brânquias. E recebe o nome de girino. É bem pequenininho, a gente vai ver essa transformação chamada metamorfose, tá? E quando adultos, ele vive no ambiente aquático e também no ambiente terrestre. Então já é mais um assunto que a gente está estudando aí, né? Que são os anfíbios. Quando a gente vai falar dos répteis, a gente primeiro tem que saber o que significa a palavra réptil. Réptil significa rastejar. São aqueles animais que se locomovem rastejando pelo chão, tá? Então, os répteis têm um corpo coberto com uma pele seca, formada por escamas. Aí a gente fala, mas o peixe também tem escamas. Cada um nos grupos formados deles tem as suas características. Fiquem atentos ao link, está lá em anexo, lá no roteiro. Fique atento ao nosso assunto no livro, tá? E a gente segue com mais dicas. Na próxima aula a gente dá continuidade ao assunto de ciências. Beijo!